aqui esta noite, com a pastora José Maria, com a pastora Fátima, pastores que eu admiro, respeito muito, como ele disse, conheço eles há algum tempo, o pastor José Maria já ministrou a igreja que eu dirigia, e eu já ministrei a igreja que ele dirigia. Tivemos o privilégio de trabalharmos na mesa diretora, na diretoria da Confiel, na Convenção aqui no Estado de Goiás, como primeiro tesoureiro, o pastor José Maria, o segundo tesoureiro. Então nós temos afinidade. Fiquei um pouco de tempo longe da presença do pastor José Maria, uns 2 anos longe, mais 2 anos, mas sempre nos comunicando através do celular, celular você pensa, irmãos, quando sabe usar, tem que tomar cuidado, mas quando sabe usar é bênção. E falei para ele, pastor Zé Maria, pelo menos você esperar, estou chegando aí. E isso, irmãos, era na igreja que ele estava dirigindo, que não era a igreja de Araguá. E nós ali, ele começou a cobrar demais, e essa semana, irmãos, foi uma semana atarefada. Semana atarefada. Quando a semana atarefada é bom, que passa rápido, mas não vê. Segunda-feira foi feriado. Nós tivemos um belíssimo congresso na chácara da igreja, onde nós ouvimos uma palavra muito forte. Deus falou tremendamente conosco. Terça-feira estive trabalho no período noturno. Eu trabalho 12 horas consecutivas e folgo algumas horas. E quarta-feira tive o privilégio também de estar adorando o Senhor. Quinta-feira tive o privilégio de trocar um dia de trabalho. Estive ministrando ali no Campo Vila Nova, no Jardim Guanabara, ministrando Vila Nova. Outro amigo nosso, companheiro, o pastor também conhece, o pastor Luiz. Ele vai estar aqui também falando um pouquinho da mão de Deus aos nossos corações. E com isso me acarretei no serviço. Tive que trabalhar sexta-feira e sábado, todos os dias corridos. E eu trabalho e não consigo dormir, não posso dormir no serviço, tem que ser contínuo o trabalho. E sexta-feira eu trabalhei, saí, cheguei às 7 horas da manhã, cochilei. Também tive uma programação na rádio ontem nós estivemos falando um pouquinho do amor de Deus na rádio, ali em Goiânia. E voltei ao serviço, trabalhei a noite todinha. Quando eu cheguei em casa, eu sou meio assim, irmão, de veneta, mas igual o nosso irmão que estava testemunhando, a filha dele é meio ágil, eu ainda tenho essa, eu sou inquieto, Aí eu cheguei de manhã, nós conversamos muito ontem à noite, o pastor José estava lá chorando, ele fica um chororô, irmão, se vocês não conhecem o pastor que vocês têm, homem amoroso, e a esposa dele estava lá campo mulher, e esse homem estava desconsolado, irmãos, e nós estávamos tentando consolar ele. E ele estava um chororô por causa dessa mulher, estou aqui sozinho, e lágrima desceu, fiquei com dó, irmãos. Eu me compadeci com o pastor José Maria. Falei, pai, eu cheguei em casa de manhã, sem dormir, cansado, Aí cheguei em casa e falei, meu bem, vamos fazer uma surpresa lá no pastor José Maria, lá em Jaraguá. Ela nem acreditou, porque sem dormir, cansado, o certo era descansar, mas eu estava com vontade de brincar, E parece que eu marquei um dia errado, irmãos. Cheguei aqui, o pastor Zé Maria pôs nós para trabalhar, pôs nós para fazer almoço, pôs nós para comprar carne, irmãos, que prova, viu? Eu acredito que Deus não propósito nisso aí, pastor José. E eu prometi para ele, irmãos, que crente, irmãos, aquilo que promete tem que cumprir. Falei, o dia que o senhor for lá em casa, o senhor me paga, viu, pastor José Maria? Ou o senhor para capinar o quintal, ou o senhor para empurrar o carro, ou o senhor para passear no cachorro. Irmão, estou brincando, só para descontrair. Tenho certeza que o pastor Zé Maria é um homem de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela pastora Fátima, essa mulher caladinha, mais espiritual, uma pessoa que tem visão, uma pessoa que você pode confiar, acreditar, uma mulher de Deus. Eu quero falar aqui um pouquinho, pode ficar sentado mesmo, mas por gentileza, abra a vossa Bíblia, no livro a qual escreveu o evangelista João, o apóstolo do amor, capítulo de número 4, João capítulo de número 4, versículo de número 6,
Glória a Jesus. Deus pode estar falando no nosso coração. E é interessante que quando nós estudamos a palavra de Deus, ela diz assim que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós não podemos endurecer o nosso coração. O cristão, o verdadeiro cristão, ele deve abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Nós costumamos orar e falar assim quando a palavra de Deus vai ser ministrada: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Usa o pregador para falar comigo. E muitas vezes quando o pregador está pregando, a pessoa está distante, a pessoa não está nem aí com a palavra, e assim a pessoa não recebe nada, chega em casa vazio, da mesma forma que muitas vezes entrou na igreja. Mas quando a pessoa fala, Deus fala comigo, e começa a prestar atenção, e começa a crer na palavra que é pregada, que é ensinada, a vida dessa pessoa começa a ser mudada, transformada. Essa pessoa começa a receber algo novo. Essa pessoa começa a receber uma renovação espiritual. Essa pessoa não quer ser mais igual, quer ser diferente. Essa pessoa realmente sente a graça de Deus. E é interessante que quando nós entramos na casa de Deus para sentir, para ouvir Deus falar, nós saímos daqui totalmente transformados, diferenciados, mudados. Nós saímos daqui felizes, alegres. Não tem barreira, não tem dificuldade, não tem nada que pode atrapalhar um crente que realmente quer adorar, que quer exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu sei que nesta noite aqui tem pessoas que querem adorar o Senhor, que vem nesta noite buscar algo diferente da parte de Deus, e você pode receber no momento quando você começa a abrir o seu coração, quando você fala, Senhor, é isso aqui, e assim começa a adorar, começa a glorificar, né? Começa a buscar a face, a presença de Deus. Sabemos que Deus está aqui nesta noite para entregar aquilo que nós íamos buscar, e nós íamos buscar o quê? A presença gloriosa de Deus. Quem veio buscar a presença de Deus aqui? E quem vai receber a presença de Deus aqui? Eu já estou recebendo, irmãos. Eu estou falando para vocês aqui, meu coração está cheio, eu estou alegre, eu estou feliz, eu já não estou olhando mais para o cansaço físico, não estou olhando para o sono, mas eu estou aqui dentro da casa de Deus, enchendo da graça, da virtude, do poder desse Deus glorioso. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Olha só que aqui o apóstolo do amor, ele chega a relatar da pessoa bendita de Jesus Cristo, capítulo número 6, aleluia, versículo número 6, capítulo 4 de João. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, aceitara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Repete comigo. Disse-lhe Jesus, mais alto, disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Amém. Somente aí, irmãos. Irmãos, essa palavra, eu começo a ler, eu começo a meditar esses dias. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, Mandez, pela vida dos meus filhos que me acompanham. Victor Hugo sempre está comigo, está corrido comigo. Nós temos andado muito nas igrejas ali em Goiânia. Eu louvo a Deus pela minha família, pela casa a qual o Senhor assim me constituiu como pastor. Nós somos pastor primeiro da nossa casa, né? É tão bom ter ovelhas e ovelhas abençoadas que a nossa família, né? Irmãos, quando eu medito nessa palavra, esse dia eu sentei na mesa de jantar lá de casa, e ali eu e meu filho começou a ler essa palavra, e nós começamos não somente a ler, porque ler é fácil. Muitas vezes nós lemos livros, jornais, e aquilo que nós lemos, aquele livro, aquele jornal, nós podemos esquecer facilmente. Mas ao contrário de ler, eu comecei a meditar nessa palavra. Eu comecei a aprofundar nessa palavra. Eu comecei a mergulhar nessa palavra. Eu comecei a buscar algo profundo nessa palavra, para tentar compreender aquilo que João quis passar para nós por intermédio dessa palavra. Eu entendo aqui que Jesus estava iniciando o seu ministério, irmãos. Jesus estava iniciando o seu ministério. Jesus já tinha começado a chamar seus discípulos, chamar seus seguidores, seus adeptos. Jesus começou a escolher por dedo e começou a chamar pelo nome. Eu creio, irmãos, que você aqui é chamado por nome. O Senhor Jesus te chamou, porque a Bíblia diz que não foste nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu, e escolheu para que nós venhamos dar fruto, e que o nosso fruto permaneça. Nós somos chamados, somos escolhidos por Deus. E assim Jesus começou a escolher seus discípulos.
A Bíblia diz a respeito do primeiro milagre, no livro de João, capítulo 3, em Caná da Galileia, que Jesus, num casamento, ele transforma a água em vinho. Começa o seu primeiro milagre. Capítulo 3, nós vimos ali um grande homem, um mestre de Israel, um doutor da lei, reconhecendo Jesus, reconhecendo ele como aquele que é enviado por Deus. Ele chega a expressar: ninguém pode fazer esses sinais miraculosos se Deus não for ter contigo. Nicodemos falando com Jesus, reconhecendo o poder de Jesus, reconhecendo que Jesus era uma pessoa diferente, reconhecendo que Jesus era maior do que ele, maior que Nicodemos, reconhecendo que Jesus era Rabi, ou mestre dos mestres, aquele que estava capacitado para dirigir, para direcionar palavras à multidão e ao povo. E é interessante, quando eu começo a analisar aqui, Jesus, ao iniciar seu ministério, as pessoas reconhecendo que ele realizava o milagre, as pessoas reconhecendo que ele, olha só, o próprio mestre Nicodemos, mestre de Israel, mestre dos mestres, reconhecendo Jesus, reconhecendo ele publicamente, dizendo realmente que ele era vindo da parte de Deus. E agora eu vejo Jesus passando de um lado da cidade para outra cidade, e nesse meio passagem ele se depara numa cidade chamada Samaria. Para quem não sabe, a cidade de Samaria, onde que habitam os samaritanos. Os samaritanos, a Bíblia diz ali que o samaritano não se dava com os judeus. E quando nós olhamos aqui a palavra de Deus, por que o samaritano não se dava com os judeus, se ele também era judeu? Como pode os judeus não se dar com os judeus? Hoje nós podemos tirar, olha aqui para mim, hoje nós podemos tirar proveito dessa palavra. Quantas pessoas hoje não se dão com outras pessoas? Crentes não se dão com outros crentes. Igreja não se dão com outras igrejas. Deus é amor, desclassifica a Assembleia de Deus. Os assembleanos desclassifica a Universal. A Universal desclassifica outras denominações. A Mundial, por exemplo, a Presbiteriana julga que os assembleanos são pentecostais, são doidos. Os assembleanos julgam que os presbiterianos não são pentecostais, não são fervorosos, são frios. E assim consequentemente. Nós vimos que há uma certa disputa, e isso sempre houve na Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos aqui e reparamos, isso tudo é por intermédio da falha, do erro, do pecado, do gênero humano. Nós olhamos aqui por que os samaritanos não se davam com os judeus, se eles eram os próprios judeus. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que ali, quando os monarcas reinavam, Saul, Davi, Salomão, depois de Salomão, seu filho Roboão, Jeroboão, houve-se uma distribuição de tribos, e 2 tribos foi para o reino do sul, a qual buscava e exaltava e cria, acreditava, era espiritual, buscava o Senhor Deus no templo de Jerusalém. Nós vimos ali também 10 tribos do reino do norte que rapidamente se distanciavam da presença de Deus, e foi subjugada pela nação inimiga, por Nabucodonosor, foi tomada a força, porque nós sabemos que quando o ser humano peca, quando o homem de Deus peca, quando a mulher de Deus peca, ele fica vulnerável ao inimigo, e quando o inimigo subjuga, ele faz o que quer. E primeira coisa, qual é a estratégia do inimigo no meio do povo de Deus que está em pecado e em fraqueza? É trazer misturação. Preste atenção, igreja, jovem, irmãos, irmãs, tome cuidado com quem tu andas, Tem um ditado popular que fala: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu sempre chego a dizer: se eu sou bênção, eu tenho que andar com pessoas abençoadas. A própria Bíblia diz: aquele que é limpo, limpa-se mais; aquele que é sujo, que suje-se mais. Então devemos tomar cuidado com o que nós andamos. E houve uma grande estratégia do rei Nabucodonosor de fazer com que o povo de Deus enfraquecesse. Ele situou o reino do norte, Samaria, e ali tirou os anciãos ali, tirou os responsáveis espirituais daquela cidade, e ali mandou para outras cidades, pegaram as pessoas daquelas outras cidades, trouxeram para Samaria, trazendo uma misturação de povos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você está entendendo, jovem? Tome cuidado. Não procura o seu Isaac na pecuária, não, na festa de peão, como foi falado aqui, não, viu? Tome cuidado. Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é a igreja aqui, não tem jovem. Ah, pastor, tem dificuldade. Irmãos, espera no Senhor, acredita no Senhor. Deus envia, Deus manda.
Deus opera maravilha. Não faça nada precipitado, porque depois pode ser muito ruim na tua vida. Mas eu estou subindo as paredes. Sobe, continue subindo as paredes, mas sobe em rumo do céu, clamando, buscando, orando, confiando, jejuando, que a vitória chegará na tua vida. Isso foi a estratégia do inimigo. E o povo de Samaria, irmãos, os samaritanos, ficou sendo um povo mesclado. E o povo judeu não aceita mesclagem. O povo judeu é um povo perfeito. O povo judeu é aquele povo que Deus escolheu para ser um povo separado, exclusivo. Por isso que eles não se davam com os samaritanos. Mas agora eu quero chegar aqui nessa palavra. A palavra do Senhor diz aqui que Jesus, à sexta hora, provavelmente meio-dia, estava com fome, e ali Jesus pediu para os seus discípulos descerem até a cidade e comprar alguma comida, algum alimento, para que eles viessem se alimentar. E ali ele sentou-se à beira do poço de Jacó. E ao sentar-se à beira do poço de Jacó, desce-lhe uma mulher samaritana. E ali aquela mulher samaritana, ela tinha um balde, tinha uma corda, a qual era praxe de costume as pessoas que iam ao poço ter as suas próprias ferramentas para tirar água daquele lugar. E é interessante que Jesus, ao olhar para aquela mulher, olha só, irmãos, eu quero dizer para você que o próprio Deus, o próprio Jesus, Ele ocasiona momentos em nossas vidas para que nós viemos ter um encontro verdadeiro com Ele. Para que você, para que eu, viemos ter um encontro verdadeiro com Ele. Não é a minha hora, não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é a sua hora, mas é a hora dele. Eu prestei muita atenção no testemunho que o nosso amado estava dizendo aqui. Quantas e quantas vezes ele convidou seu filho para ir para a igreja, e um dia ele se assustou, ao qual o seu filho convidou ele para estar buscando e exaltando o glorificando a Deus. Tudo tem o tempo certo, mas o que é mais importante que o próprio Senhor Jesus que marca esse tempo. E esse tempo na vida daquela mulher tinha chegado naquela ocasião. Aleluia! Ele parou ali naquela fonte de Jacó, em Samaria. E ali ele falou com aquela mulher: ei, mulher, oi, dá-me de beber. Irmãos, que palavra forte. Aquele que tem a fonte da vida, aquele que tem uma fonte que jamais se esgota, aquele que tem todo o poder, chega agora para uma mulher e pede: dá-me de beber. E eu quero explicar para você quem era essa mulher, irmãos. Essa mulher não era a prefeita da cidade, não. Essa mulher não era a empresária da cidade, não. Essa mulher não era dona da panificadora da cidade, não. Essa mulher era uma mulher escorraçada. Era uma mulher que, aos olhos das pessoas, dos próprios samaritanos, não dos judeus, dos próprios samaritanos, era uma mulher tida como uma mulher amaldiçoada. Amaldiçoada. A Bíblia não diz e não relata que essa mulher teve filhos. Para começar, quando não tinha filhos, a mulher era excluída do meio da sociedade. A Bíblia vai nos relatar aqui o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual começa a falar a respeito do reino de Deus. E a primeira instância, quando nós começamos a falar a respeito do reino de Deus, quando não estamos no Espírito, quando entendemos o que é o Espírito, nós não conseguimos visualizar o que é o reino de Deus. E em primeira instância aconteceu isso com Nicodemos no capítulo 3 de João, e agora acontece no capítulo 4 de João. Aquela mulher não consegue compreender, fala: mas espera aí, você me pede de beber, e agora você me traz uma contradição. Você chega a dizer agora que você tem água para me dar de beber. Eu não estou vendo nenhuma cacimba, eu não estou vendo você com nenhuma corda, e você agora quer me oferecer líquido, quer me oferecer água. Muitas vezes nós não entendemos o teor espiritual que Deus tem reservado para a nossa vida. Minha irmã, meu irmão, talvez você não entenda o que Deus quer fazer por intermédio de você. Talvez nós não entendemos o chamado de Deus em nossa vida. Muitas vezes Deus fala em parábolas conosco e nós não entendemos. E essa mulher ficou admirada.
e chegou a expressar: mas Senhor, o Senhor está falando de uma fonte que jorra para a vida eterna. O Senhor está falando de uma água que, se eu beber, nunca mais vou ter sede. Eu não estou vendo o Senhor nem com a cacimba, nem com o balde, nem com a corda. E o Senhor ainda quer me oferecer água. Então ele chegou a expressar: ah, bem, se você soubesse quem fala contigo. Ah, se você soubesse quem fala contigo. Ah, se você soubesse quem está direcionando a palavra para você. Aquela mulher começou a tremer. Imagina eu. Sabe por quê? Porque aquela mulher começou a assustar. Mas espera aí, um homem judeu vai conversar com a samaritana. Era contra a lei, irmãos. Era totalmente contra a lei. O judeu conversar com o samaritano, eles não se davam. Eles não acreditavam que o samaritano, porém, poderia ter alguma coisa de espiritualidade. Por isso que nós, cristãos, devemos tomar cuidado de fazer pré-julgamento de outras pessoas, ou até mesmo querer medir a espiritualidade de outras pessoas. Jamais podemos fazer isso, irmãos. O próprio Jesus não fez isso. Ele foi de encontro, propositalmente, sentou à beira do poço em Samaria e estava conversando agora com a samaritana. A samaritana, que era dita como maldita em sua própria terra, em sua própria casa. Preste atenção, eu quero explicar por que ela era dita como maldita. Aquela mulher começou a abrir os olhos quando o próprio Senhor Jesus falou: tu não sabes quem fala contigo. Se você soubesse quem fala contigo, você já se começava a se alegrar, você já se começava a regozijar, porque eu tenho algo grande para te oferecer, eu tenho algo grande para fazer na tua vida. E aquela mulher começou a se alegrar. E quando aquela mulher começou a se alegrar, irmãos, ele falou: vai lá na cidade, chama o teu marido e vem cá. Irmãos, olha aqui para mim. Sabe por que Jesus falou isso? Porque seus discípulos estavam chegando. Muitas das vezes nós precisamos viver uma vida diferenciada para mostrar para outras pessoas. Sabia disso? Porque quando eles chegaram e viram Jesus conversando com aquela mulher samaritana, eles não acreditaram. Porque as pessoas hoje enxergam a casca de espiritualidade. As pessoas hoje, quando vêem uma pessoa vestida de paletó e gravata, eles ficam alegres, eles ficam felizes, pensando que essa pessoa é de Deus. As pessoas têm julgado muitas pessoas pela roupa que veste. E Jesus não era dessa forma. Jesus, ele enxergava por dentro da pessoa. Jesus, ele enxergava o coração, a alma, o espírito da pessoa. Jesus, ele sabia enxergar aquilo que ninguém conseguia enxergar, ele sabia enxergar na pessoa. E aquela mulher era uma mulher verdadeira. Mas os discípulos até então, que estavam cursando a faculdade de Jesus, que estavam iniciando a sua faculdade com Jesus, eles não entenderam isso, eles começaram a criticar. Mas espera aí, o mestre Jesus, esse Rabone, esse Rabi, esse mestre está conversando com a samaritana, em outras palavras, está conversando com a pecadora, com a transgressora de leis, com uma pessoa repudiada, não tem cabimento. E Jesus vai e fala: olha só, irmãos, Jesus conhece o íntimo, o profundo e o oculto das nossas vidas. Jesus conhece eu, Jesus conhece você, Jesus conhece a igreja. E é interessante que Jesus frita os olhos dela, perto dos discípulos, e os discípulos olhando para ele, falou para ela: vai lá, chama teu marido, que eu quero ter uma conversa com vocês. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração daquela mulher. Sabia que Deus conhece o coração da gente? Não é verdade, sim ou não? A palavra do Senhor diz ali que Satanás chegou na presença de Deus e falou ali para Deus: e Deus falou para Satanás: Satanás, não tem visto o meu servo Jó, temente e fiel, que teme a mim? Deus conhece, irmãos, quando a pessoa tem temor verdadeiro, quando a pessoa está na igreja verdadeiramente. Jesus conhecia. Aí Jesus falou: vai lá, chama teu marido. Sabe o que ela respondeu? Senhor, não tenho marido. Irmãos, ela pode muito bem sair de fininho. Ela pode muito bem falar: não, peraí, Jesus, porque tinha chegado os apóstolos. Peraí, Jesus, que eu vou lá e já volto. E nunca mais ter voltado para ouvir a palavra do mestre. Mas aquela mulher era sincera. Irmãos, você quer ter crédito com Jesus? Você quer ter crédito com Deus? Seja sincero nas suas palavras. Abra o seu coração verdadeiramente. Abra o seu coração na presença de Deus verdadeiramente. Quando nós rasgamos para Deus,
conhecimento daquele que tudo pode. E aquele Senhor Jesus virou para aquela mulher, falou: bem tu falastes, mulher, porque tu já teve 5 e agora o que tu tem não é teu. Irmãos, misericórdia! Como pode, no tempo da lei, uma mulher ter 5 maridos e agora ter outro que não é dela? Eu quero explicar para você aqui essa palavra. Naquela época de Israel havia-se muitas guerras, havia-se muitas pelejas. O Império Romano estava tomando conta, e ali havia muitas guerras para outros territórios, e todos os homens ali que eram subjugados, eles eram obrigados a se alistar para o exército. E nessa alistação do exército, muitas pessoas morriam, muitas vezes fragilizados pelas doenças seculares da vida, outras vezes por mortes, porque as brigas eram corporais, e ali havia-se o costume que se eu casasse com a mulher e se eu morresse, o filho mais velho era obrigado a casar-se com ela para levar-se a linhagem. E olha só o que é interessante, irmãos, ali morreu um e ela teve que casar com o outro, com o segundo. Morreu o segundo, teve que casar com o terceiro. Morreu o terceiro, teve que casar com o quarto. Morreu o quarto, teve que casar com o quinto. E morreu o quinto. Irmãos, preste atenção aqui, é algo sério. Quando Jesus ele chama a pessoa realmente lá no fundo do poço, na miséria, irmãos. E muitas das vezes as pessoas falam: mas essa pessoa já foi tantas coisas, agora é crente. Irmãos, Jesus pega o de pior e transforma no de melhor. Ele seleciona aquilo que não presta para mostrar que ele tem poder. Ele tem poder. A Bíblia diz que ele vem buscar e salvar o que havia perdido. Ele não veio para os sãos, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, veio curar as enfermidades, as mazelas. Aleluia! E é interessante que aquela mulher brilha os olhos e fala: mas peraí, como que esse homem sabe? Nunca me viu? Nunca me viu? Irmãos, preste atenção, irmãos. Por que eu disse que essa mulher era dita como amaldiçoada? Preste atenção como, irmãos, aquela mulher morava naquela cidade e todos os homens, filhos daquela família que ela casava, morria. Imagine como estavam comentando a respeito daquela mulher. Ao passar aquela mulher na rua, ali as pessoas olhavam e apontavam: lá vai a matadora de marido. Olha só, aonde aquela mulher pisa, a morte pisa. Aonde aquela mulher pisa, a desgraça pisa. Aonde aquela mulher pisa, olha só acontecem coisas horríveis. Quem está entendendo, diga amém. E agora Jesus, ele conversa com essa mulher. Agora Jesus chama essa mulher para conversar. Agora Jesus pede água para essa mulher, que era dita como maldita, irmãos. Preste atenção, pede água para essa mulher, que era dita como maldita, irmãos. Esse Jesus é maravilhoso. Quem pode glorificar Jesus? Esse Jesus é maravilhoso. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus bem alto? Glória a Deus! Irmãos, é interessante quando mergulhamos nessa história. Ela começa a dizer: olha só, como pode ele saber disso? Olha só, já tive 5 maridos, agora aquele que eu estou não é meu. Então eu tenho direito. Naquela época ela estava em adultério. Naquela época ela era para ser apedrejada. Naquela época ela era para ser morta pela lei de Moisés. E não era para ela estar viva. Aleluia! Mas mesmo assim Jesus tinha um propósito na vida daquela mulher, irmãos. E um propósito muito lindo. E não somente na vida daquela mulher, mas na vida daquela cidade, na vida daquele estado. Ele tinha um lindo projeto que muitas das vezes o religioso não entende. O religioso não pode entender o projeto que Deus tem na vida de você, irmãos. Muitas pessoas olham para você e te julgam, muitas pessoas olham para você e te apontam, muitas pessoas não veem nada em você, mas eu quero dizer para você: Jesus está olhando para você. Jesus já falou para você. Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai mudar a tua vida. Jesus vai mudar o teu curso de vida. Ele é Jesus. Mesmo que as pessoas olhem e não dão nada para você. Não canta nada, não prega nada, não louva nada, não consegue sobressair em nada
mulher, irmãos. Ela se alegrou, falou: Jesus, espera aí um pouquinho. Jesus, espera aí um pouquinho, irmãos. Aquela mulher começou a correr e percorrer a cidade de Samaria, por lado direito, por lado esquerdo, no canto direito, no canto esquerdo. Começou a dar de um lugar para o outro, mas não era andar igual doida, não, irmãos. Era com um propósito. O propósito era de evangelizar, é de dizer que tinha um mestre, que o mestre chegou, que Jesus chegou, que os reis dos reis chegou, que aquele que muda a história, que muda o curso de vida chegou. E eu, da mesma forma, estou fazendo isso nessa noite. Eu estou dizendo: Jesus chegou, Jesus muda a história, Jesus muda o rumo da vida, Jesus, ele transforma. Aquela mulher começou a pregar. Irmão, você não está entendendo. Se você estivesse entendendo, você já estava dando glória a Deus, você já estava
você. Vamos orar.